Olá, queridos alunos do curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Esse é o módulo 2, semana 4. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e, junto com a professora Angélica Fonseca da Silva Dias, criamos esse curso para você. Essa semana vamos falar sobre os símbolos básicos de matemática utilizados em Braille no Brasil. Esse código é chamado de CMU, Código Matemático Unificado, e é utilizado por Brasil, Portugal e Espanha. Com relação aos números, os números utilizados no Brasil seguem o mesmo padrão que foi utilizado por Louis Braille desde sua invenção. Você tem um sinal de número, que são os pontos 3, 4, 5, 6, seguido de uma letra. Tá? O 1 é o A, o 2 é o B, o 3 é o C e assim por diante. Vamos exemplificar utilizando o braillendo. Vamos mostrar como se cria um número aqui. O número 1, dos pontos 3, 4, 5, 6, seguido pelo ponto 1, a letra A. O número 2 seria a mesma coisa. Os pontos 3, 4, 5, 6, seguido pelo ponto 1, 2, que seria a letra B. E assim por diante, até o número 0, que é o último, vem depois do 9, seria representado pelo sinal de número e a letra J, 2, 4, 5. Se nós quisermos criar um número 23, por exemplo, nós vamos colocar apenas a codificação 3, 4, 5, 6, seguida pelo B e pelo C. 234, mesma coisa. Apenas uma vez o ponto 3, 4, 5, 6, depois 1, 2, 1, 4 e 1, 4, 5, que representam a letra B, C e D. E assim por diante. Podemos utilizar para vírgula decimal o ponto 2 e para ponto de milhar o ponto 3. 23,45. Então, ponto 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 4, que seriam o B e o C. E a vírgula é representada pelo ponto 2. E depois, do lado esquerdo, do lado direito da vírgula, 1, 4, 5, 1, 6, que representariam tipicamente a letra D e a letra E. Podemos usar também um número com a codificação usual de milhar. 456.123, tá? Ou seja, 456.123, onde o ponto de milhar é representado pelo ponto 3. Vamos mostrar agora os símbolos básicos de matemática que são usados no ensino fundamental. O mais, o menos, o vezes, o dividido e o igual. Repare que todos eles utilizam uma codificação que faz uso apenas dos pontos de baixo, ou seja, 2, 3, 5, 6. Todos os códigos de matemática básica utilizam os pontos inferiores. O mais, representado pelos pontos 2, 3, 5. O menos, representado pelos pontos 3, 6. O vezes, pelos pontos 2, 3, 6. O dividido, pelos pontos 2, 5, 6. E o igual, pelos pontos 2, 3, 5, 6. Mnemonicamente, tá? O mais é como se fosse um Fzinho embaixo. O menos é como se fosse um tracinho, né, embaixo. O vezes é como se fosse uma letra H embaixo. O dividido como se fosse uma letra D, divisão, embaixo. E o igual, uma letra G embaixo, os 4 pontinhos aqui formando quase com sinal de igual. Para digitar matemática no braillendo, nós temos um problema. Se eu quero escrever 2 mais 2, não tem problema. Se eu escrever 2 menos 2, também não tem problema. Mas se eu quiser escrever o vezes,
seria assim, 2. Não, mas isso não é um vezes, isso é um x. Tá? Existe uma codificação de vezes, só que ela não está presente no teclado. Então existe um pequeno macete que você bate um crase e um asterisco. Tá? E aí ele faz esse símbolo de vezes. Alguns teclados têm esse sinalzinho de vezes, que a gente pode botar aqui em vez dele, mas nem todos os teclados têm esse sinal. Né? Repare, isso não é um X, isso é um vezes. Tá? Mesma coisa no caso do sinal de divisão. Eu posso colocar aqui um crase barra. Isso seria um sinal de divisão. Se o meu teclado tem esse sinal de divisão, eu posso colocar ele lá, também vai funcionar. Só que os teclados não têm esse sinal de divisão. Okay? Então, esse é o macetezinho. Colocar uma crase asterisco, significando a multiplicação, e uma crase barra, indicando divisão. Tá? Vamos agora aos parênteses e outros agrupadores. O parênteses é o ponto 1, 2, 6 e o fecha parênteses é o ponto 3, 4, 5. É como se fosse um parênteses aqui e outro parênteses aqui embaixo, né? Visualmente. Repare que esse aqui é o parênteses de matemática. Os parênteses literários são diferentes. Os parênteses literários são iguais aos matemáticos, só que tem um pontinho 3 aqui, ó. E o fecha parênteses tem um pontinho 6 antes do sinal de fecha parênteses matemático. Tá? Temos aqui os outros agrupadores que a gente pode decorar sem maior dificuldade. Tá? O abre colchete é o 1, 2, 3, 5, 6 e o fecha colchete é o 2 e 3, 4, 5, 6. E a mesma coisa o abre chave é o 5, 1, 2, 3, são duas letras, né? E o fecha chave é o 4, 5, 6 seguido do ponto 2. O que a gente tem que decorar mesmo é o parênteses, né? O parênteses aqui que parece uma cobrinha, né? Parece um abre parênteses mesmo, e o fecha parênteses também parece uma cobrinha aqui. Vamos lá, vamos testar isso com o Braillendo. Bom, no Braillendo, se a gente quiser desenhar o parênteses, tá? Ele pensa que é um parênteses de português, né? Por exemplo, atenção, né? Ele pensa que é um parênteses de português. Quando a gente quer desenhar um parênteses de matemática, a gente faz aquele mesmo macete da crase. O crase abre parênteses. Aí ele faz o parênteses de matemática. 2. Depois vamos usar, olha só o critério. Vamos utilizar sempre o crase para indicar matemática. Mesmo que não precise. 2, crase mais 2, depois crase igual a 4. Então vamos repetir aqui, ó. O ponto 1, 2, 6, que seria o abre parênteses matemático, depois o sinal de número 2, número B, né? Depois o sinal de mais, que é o 2, 3, 5, depois o número 2, que é o 3, 4, 5, 6, 1, 2, depois o fecha matemático, que é o ponto 3, 4, 5, depois o sinal de igual 2, 3, 5, 6 e depois o 4, que é o sinal de número e a letra D. Então, só lembrando que os parênteses são diferentes dos parênteses literários. O parênteses literário tem esse pontinho adicional aqui que não tem no matemático. E para concluir, a gente pode desenhar alguns símbolos especiais que são utilizados em álgebra. A potência, que é o ponto
1 e 6, o índice inferior, que são aqueles numerozinhos embaixo, subíndice, né? Que é representado pelos pontos 3 e 4, e a raiz quadrada, que é 1, 2, 4, 6, depois seguido pelos pontos 1, 5, 6. Então é isso. A coordenação técnica desse curso é pelo professor Júlio Tadeu Carvalho da Silveira e Silvia Martins de Mendonça. Essa é uma realização do Instituto Tércio Pacite da UFRJ, NCE-UFRJ, do Ministério da Educação e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.